Olá, graça e paz em nome de Jesus. O tema da nossa mensagem, a nossa meta é servir ao Senhor sempre. E 1 Samuel capítulo 10, versículo 27 nos dá um ensinamento muito importante e diz assim: Mas os filhos de Belial disseram: Como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém, Saul se fez de surdo. Amados, porque os filhos de Belial desprezaram a Saul. Por quê? E por que Saul se fez de surdo? Meus amados, para que vocês possam entender essa mensagem, primeiro, para que vocês possam colocar as palavras de tudo que vai sair aqui na tábua do seu coração, filhos de Belial é a pessoa que estão afastadas, ou seja, longe do caminho do Senhor. Filhos de Belial, meus queridos, são filhos da perversidade, filhos da iniquidade, semeador de contendas. Está escrito, não são as minhas palavras. E meus amados, segundo, Saul se fez de surdo porque zombaram dele, ou seja, desprezaram Saul. Vamos entender juntos, vamos caminhar na mensagem juntos. A Bíblia diz, meus queridos, que Saul, ele foi escolhido rei porque o povo de Israel, ou seja, os filhos de Israel, rejeitaram o Senhor Deus. Olha aí, porque, meus queridos, eles pediram um rei. Os filhos de Israel pediram um rei. E a Bíblia diz que Samuel disse a todo o povo: Vedes a quem o Senhor escolheu? E a Bíblia diz que todo o povo em gritos, exclamando: Viva o rei, viva o rei. Vale a pena, meus irmãos, vocês meditarem lá em 1 Samuel capítulo 10, do 17 ao 27, para não ficar nas minhas palavras. Amados, o que podemos tirar de lição para nossos dias de hoje, para nossas vidas? Esse versículo de 1 Samuel capítulo 10, versículo 27, o nosso texto áureo. Amados, os homens maus, eles não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Provérbios 28, versículo 5. Amados, infelizmente, se uma pessoa contradiz a palavra de Deus, essa pessoa não tem luz, você pode ter certeza. A Bíblia diz, meus queridos, que Saul se fez de surdo, trazendo essa atitude de Saul para os nossos dias de hoje. Repare, tem sempre aqueles que agem o quê? Com desprezo, primeiro, quando você é abençoado, ou seja, chamado pelo Senhor. Já reparou isso? Segundo, o homem que não tem juízo, meus queridos, ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Está escrito, ou seja, quem despreza o seu próximo é falto de senso, mas o homem, meus queridos, de entendimento, ele se cala. Foi isso que Saul fez. Amados, Saul agiu como se não tivesse ouvido nada, e ele falou só o necessário e deu ouvido só simplesmente ao Senhor. Ele se fez de surdo. Amado, Saul nos dá um bom exemplo aqui para os nossos dias de hoje. Ou seja, diante das críticas, diante da zombaria, não se desvie, meus amados. Não dê lugar e não perca tempo ouvindo essas pessoas que gostam de criticar, de zombar. Não dê lugar, não perca seu tempo com o desprezo dessas pessoas. E procure, meus queridos, ouvir sempre a voz de Deus e fazer a sua vontade, em nome de Jesus. Amados, não se sinta sozinho, porque Saul, meus queridos, ele foi ungido rei, a Bíblia diz isso, pelo Senhor. Ele foi escolhido rei pelo Senhor. Ele foi desprezado por pessoas de pensamentos malditos, ou seja, por pessoas longe do caminho do Senhor. Pessoas, meus queridos, perversas. A Bíblia diz que filho de Belial, homens que criticam tudo e acusa a todos. Filho da iniquidade, a Bíblia diz isso, a ponto de não reconhecê-lo como rei, meus amados, e duvidar da sua capacidade de quê? De liderar o povo de Israel. Mas o Senhor era com ele. Meus amados, o Senhor é com vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo, não abra mão do seu chamado. Devemos dar ouvido só ao Senhor, só a palavra de Deus. Se te criticarem, meus queridos, se zombarem de você, postura em nome de Jesus como servo, postura como filho de Deus, postura como filhas de Deus. Dê ouvidos ao Senhor, olhe para frente,
levante sua cabeça, pois a nossa meta, meus queridos, como nosso tema da nossa mensagem, a nossa meta é servir ao Senhor. Amém? Meus amados, a motivação que Deus promove nas nossas vidas, em nós, você pode ter certeza, nos dá força, em nome de Jesus, para fazer tudo. Filipenses capítulo 2, versículo 13, ele nos dá um caminho, ou seja, Deus é quem efetua em nós, meus queridos. Coloque isso na tábua do seu coração, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Coloque isso na tábua do seu coração. 1 Samuel, capítulo 10, 27. Deixa uma lição muito importante para nossas vidas. Essa é a pequena mensagem da parte do Senhor para o seu coração. Minha oração é que você tome posse de tudo que foi falado aqui, que o Senhor Jesus venha derramar os favores divinos na sua vida, na sua família, e que você seja realmente abençoado, ou seja um meio de felicidade para o seu próximo. Amém? Não dê ouvidos à zombaria, não dê ouvidos à crítica. Levante sua cabeça, olhe e pense só nas coisas de lá do alto. Amém? Deus continue te abençoando. Tchau, tchau, um forte abraço.